Fala, guerreiros! Na aula de hoje falaremos sobre o Império Inca. O Império Inca conseguiu conquistar territórios que hoje é o Peru, a Colômbia, o Equador, parte da Bolívia, parte da Argentina e parte do Chile. Portanto, uma grande extensão de terra. Se existisse hoje o Império Inca, seria mais ou menos o tamanho do México, um grande país em extensão territorial. A capital do Império Inca está na cidade de Cusco, que hoje está localizada no Peru e abrangia aí por volta de 6 a 10 milhões de pessoas. Era uma quantidade muito grande de pessoas. Na economia se destaca a agricultura. Eles faziam um plantio em forma de degraus, o que fazia com que o plantio aumentasse a produção. E eles plantavam milho, batata, algodão, tomate, quinoa, amendoim, pimenta, abacate, abacaxi e outros produtos importantes para o seu consumo. Além da agricultura, eles conseguiram desenvolver a domesticação de animais, principalmente a lhama e a alpaca, para o consumo de carne, leite e além da produção de lã, de tecelagem. Quanto a seu desenvolvimento, os incas conseguiram desenvolver uma boa tecelagem, um trabalho muito bom também com cerâmica e também trabalhavam com a metalurgia. Eles eram chamados de mestre dos metais porque tinham um grande conhecimento aí com os principais metais. Por exemplo, o ouro e a platina, que era um metal semelhante à prata. No caráter religioso, o Império Inca era politeísta, ou seja, adoravam vários deuses com um caráter panteísta. O panteísta é aquele que coloca a divindade para os entes da natureza. Então eles adoravam os entes da natureza como se fossem deuses. O sol, a lua, o trovão, todos esses entes eram considerados divinos. Os principais deuses do Império Inca eram o Sol, que era chamado de Inti, a terra, chamado de Pachamama, a montanha, chamada de Apus, e a lua, que era chamado de Quila. Para o religioso Inca, 3 animais tinham uma importância muito grande. Era o condor, o puma e a serpente. Cada um desses animais representava um mundo religioso. Por exemplo, o condor, por causa das suas asas de voar muito alto, representava o mundo superior, o mundo dos deuses. O puma era ligado ao mundo terreno, onde existia a vida. E, por fim, a serpente era ligada ao mundo dos mortos. Mas a serpente também tinha como característica ser um animal representante da sabedoria. No quesito religioso, o Império Inca também conseguiu desenvolver um processo de mumificação, tanto natural como artificial. O natural era na questão de levar o morto a um local mais frio, mais gelado, e o artificial, eles retiravam as vísceras do morto e colocavam um produto químico para preservar o morto. Geralmente as múmias eram colocadas em forma fetal, porque eles acreditam que a morte também era um início de uma vida. E, a exemplo do Império Azteca, o Império Inca também sacrificava pessoas para apaziguar a ira dos deuses. A sociedade inca também era bastante hierarquizada. No topo da pirâmide estava o imperador chamado de Sapa Inca, que se dizia representante do sol, representante do deus Inti. O imperador poderia decidir muitas coisas da sua vida, por exemplo, com quem você vai casar, para onde você vai viajar, onde você vai morar, tudo isso baseado na questão religiosa. Quando o Sapa Inca morria, também eram sacrificados os seus servos e as suas mulheres. O reino Inca não tinha um caráter hereditário. Após a morte do imperador, vivia-se um período de anarquia, onde os principais postulantes a imperador lutavam entre si para ver quem seria o próximo imperador. Os filhos do imperador também lutavam, mas não só eles. Vários guerreiros, vários pretendentes lutavam para saber quem era o próximo Sapa Inca. Abaixo do imperador, sacerdotes e guerreiros militares estavam com um posto bem assegurado na pirâmide social Inca. Os sacerdotes, devido à questão religiosa ser muito forte no império, e os militares, porque o exército Inca é extremamente importante para subjugar as outras tribos.
O Império Inca conseguiu desenvolver um sistema de cobrança de impostos muito grande e também uma espécie de recrutamento para o trabalho. Esse recrutamento é chamado de mita, é o recrutamento de algumas pessoas da aldeia para trabalhar para o imperador durante alguns anos. Então todas as aldeias eram obrigadas a mandar trabalhadores para trabalhar alguns dias do ano para o imperador. E no sistema numérico, por causa da cobrança de impostos, eles inventaram um cordão chamado quipó. Esse quipó era colorido e cada ponto representava uma conta para contabilizar principalmente aí a questão da cobrança de tributo. Em 1911, um estadunidense acabou descobrindo a cidade de Machu Picchu, que não foi colonizada pelos espanhóis devido a seu caráter montanhoso. A cidade fica no meio das montanhas, o que dificulta o seu acesso. Hoje ela é um dos principais pontos turísticos do Peru. Lembra aos senhores que o Império Inca foi destruído pelos espanhóis, mas isso é um caso para a próxima aula. Valeu!